Então, diferente dos outros, acho que, enfim, principalmente do Reforma, em que o Fábio é diretor e também ator, então ele se coloca enquanto corpo, ele tem uma... E, portanto, ele é quem, de uma certa forma, vai reger isso, enfim, acho que ele, obviamente, vai ser a pessoa que mais vai entender os limites dele, como a câmera deve se comportar em relação ao corpo dele. Já no meu caso, eu não estou no filme, né? Estou atrás das câmeras enquanto diretor. E a forma como... Inicialmente eu tinha, enfim, uma série de receios. Quando o roteiro começou a se desenhar e eu vi para onde ele estava caminhando, começaram a surgir uma série de receios. E o que eu fiz imediatamente com isso, no caso, como o filme, ele, desde da sua concepção primeira, ele parte desse diálogo, né, entre a gente, eu levava esses receios para as meninas, né, e na verdade tem um ator trans também, um homem trans, então, para o elenco, e a gente conversava muito sobre isso, em especial nessa terceira história, onde a gente tem a cena do sexo, enfim, onde há uma exposição muito maior desses corpos em cena. Então, às vezes esse meu receio parecia querer me indicar, não vá até aí, por exemplo, não, por que você vai fazer uma cena como essa? E quem de uma certa forma me puxava, me empurrava ou dizia, não, vamos fazer isso. Era sempre o elenco, assim, era sempre as meninas falando, não, vamos fazer, tem que ser feito, sabe? E entender como esse olhar, no caso, como a câmera iria, como seria essa condição do olhar, parte também muito talvez da relação que eu estabelecia com vocês, assim, com as meninas, no sentido de que talvez eu desejasse que esse olhar da câmera não correspondesse necessariamente somente a um olhar delas para elas mesmas, mas que eu pudesse também assumir esse meu olhar um pouco, digamos, de fora, mas um olhar já, digamos, contaminado por essa nossa relação, assim, por essa intimidade que a gente vinha estabelecendo, assim. Eu já conhecia a Dandara há mais tempo antes do filme, as outras meninas a gente foi se conhecendo ao longo, né, do processo. Então, acho que era um pouco isso, assim, eu também desejei muito assumir esse meu lugar enquanto corpo cis nessa direção e nessa câmera, assim, então de estar muito próximo sempre a elas, sabe, e de uma certa forma tentar transparecer algum afeto também nessa relação de câmera com as personagens, com as atrizes, mas ao mesmo tempo quase que denunciando que esse olhar era um olhar um tanto, digamos, externo, assim, sabe? Tipo, um olhar que acompanha, um olhar que está ali próximo, tentando, enfim, sempre tentando estabelecer alguma coisa ali, né? Alguma relação a cada momento ali com os personagens, mas isso, um olhar que também não fosse, que se denunciasse enquanto um olhar um pouco de fora, assim, também. Então, acho que era um pouco esse o meu desejo. E aí, a outra pergunta, acho que vai nessa e depois você volta. Alô. Então, eu não sabia não quais eram os meus limites, eu ultrapassei alguns deles. E foi bem chato pelo passado, comigo mesmo. Foi muito... A gente teve só duas diárias importantes. Mas foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida inteira.
E eu fui descobrindo que era difícil enquanto fazia e meio que não me permitia mais voltar atrás. Eu já escrevi pensando que eu ia fazer, que eu ia atuar, mas não sei porquê, por alguma sabotagem muito louca na cabeça, tipo, eu nem imaginei a dificuldade, a primeira dificuldade de dirigir e atuar 100% do tempo, e como ia ser difícil essa dinâmica. E na minha cabeça era, não, eu tiro a roupa e tudo certo. E não era assim. E aí quando o filme foi chegando, já na pré, eu fui tendo crises de pânico muito absurdas, que duravam meia hora, às vezes duravam 2 horas, o meu corpo duro e suando da cabeça aos pés e uma sensação de morte. Nos dias que antecederam cada uma dessas diárias, principalmente na diária com os meninos, foi a pior crise. Assim, eu liguei para o assistente de direção, não sei se vou conseguir, não estou conseguindo me mexer, papá e tal. E ele é muito assim, é assistente de direção, mas na verdade é diretor-assistente, quase co-diretor, eu acho, porque se não fosse ele, esse filme não tinha rolado. E aí ele é um amigo muito incrível, e assim, e ele falou, você quer adiar, você quer não fazer? Mas aí eu te ligo daqui a 2 horas, e aí eu liguei e falei, não, vamos lá, vamos fazer. Mas foi muito difícil, porque posso explicar isso? Existe uma opressão da gente com a gente mesmo, que a gente não percebe isso. É fácil perceber a opressão do outro para com a gente, mas a nossa opressão com a gente. E tinha um amigo que falava, eu acho que você está querendo se testar. E tinha um pouco disso mesmo, assim, tinha um pouco de as pessoas não estão fazendo, eu tenho que fazer, não sei o que e tal. Hoje, vendo o filme, ontem vendo o filme, eu acho massa que eu tenha conseguido, mas não foi sem traumas. Eu desenvolvi uma arritmia cardíaca em janeiro, que continua até agora, de estresse, de ser colocado numa situação que eu quis me colocar numa situação que eu nunca tinha passado e que me fez sofrer. E hoje eu acho massa ter feito isso, mas se eu tivesse feito isso com um outro ator, eu não me perdoaria por ter causado isso num outro ator. Mas me perdoa por ter causado em mim. Eu acho que foi por um... eu acho massa ter feito, sabe? E acho que daqui a 5 anos eu vou achar massa ter feito, em 10 e 15. Mas há uma opressão aí que eu não sei, na verdade, se é possível não haver essa opressão quando a gente vai filmar corpos que ainda estão fragilizados, sabe? As outras perguntas a gente responde depois. Mas eu acho que é muito violento, sim, esse lugar da câmera e do corpo. É extremamente violento. E a gente nunca, nem como o ator, né, a pessoa ser filmada, o objeto, né, a pessoa que está ali, ela está sempre sujeita a, sabe, foda. Não dá pra você ser imparcial, né? Você automaticamente tem ali, ó, uma câmera tá ali filmando a gente. Eu já tô me comportando diferente, porque tem uma câmera me filmando. Acho que a gente se comporta diferente quando tem uma câmera... e assim, acho que é isso, a gente tem que saber lidar com isso da melhor forma possível, porque é muito duro mesmo. E tem que saber lidar com amor, com afeto, com carinho, com escuta, com generosidade, né, com cuidado.
E acho que teve um pouco disso também no nosso filme, assim, também tinha muito medo de ultrapassar esse lugar. Poxa, né, meu diretor, que é ator do filme, e, né, qual é o cuidado que eu tenho para não extrapolar? Era sempre muito cuidadoso, assim, né, de até onde eu posso ir, perguntando, cuidado. Acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas relações mesmo. Não, sobre essa questão da opção, né, essa relação de é uma relação que eu acho que é sempre complexa, e não só pela presença da câmera, mas às vezes pelo extra que vem, né? Assim, a gente tem um prazer, tenta sempre trabalhar com uma equipe reduzida, porque também para não ser invasivo na casa das pessoas, chegar com parafernália, montar um trilho e querer que a pessoa fale. Então, assim, né, eu já vi isso sendo feito, assim, e é realmente esse massacre da máquina, da câmera, da equipe, de se chegar a isso. Né? E buscando, por outro lado, que eu acho que tem a ver com a pergunta do Felipe também, uma delicadeza e a construção de uma imagem que não seja estereotipada. Né? Porque se você pegar, por exemplo, né, o Brasil é o país que mais produz e consome pornografia trans. E dentro de um padrão, que é um padrão desse de publicidade, que assim, se filma muito. Né? Trans e travestis são filmados dentro daquele padrão, dentro daquela lógica. Então, assim, esse desejo de tentar filmar de uma forma delicada também se propicia pela relação que a Aline e a Ju, que como são muito novinhas, têm com a imagem. Então, né, muito da nudez, muito disso, novinhas, quase. Deixa novinha. Elas se filmam, esse material chega pra gente assim, né? Porque a primeira vez que pensa, nossa, como filmar nudez? Isso nunca foi uma questão, assim, né? Por exemplo, quando a gente vê esse material da linha e tal, então, a gente não se sentia invadindo com isso. Mas é claro que, assim, existem situações, por exemplo, e que já foi falado aqui, né? Que é a cena, por exemplo, do banho com a mãe. Né? Isso é uma situação que, assim, só reafirma o quanto esse filme é com a Aline e não sobre. Porque nunca eu e a Cláudia vamos propor para qualquer pessoa tomar um banho com a mãe. É óbvio que isso partiu dali. É óbvio que a Aline sugeriu, a gente queria o encontro. O banho, é claro que vem, porque assim, aí seria um... Assim, não vou chegar nunca para alguém, você toma um banho de sua mãe, enfim, não rola, né? Assim, se a pessoa... Então, esse é mais um exemplo dessa tentativa de ser delicado, que é um esforço que eu acho que a gente tem que ter, né? Sempre com a câmera, com a equipe, com a produção, com a ostentação, com a luz, com tudo, uma certa delicadeza, né? A questão do banho, eu acho que foi a cena mais difícil para mim, foi a cena mais difícil com a Lilian e com a Aline. E aí a gente decidiu que só ficaria no banheiro as duas, eu e a Carla, o som ficou de fora. Então, assim, e tinha uma questão muito especial com a Lilian, que eu acho que já tinha uma relação muito estabelecida com a Aline, e também a relação da Aline com a câmera. Isso muda completamente mesmo. Mas a Lilian não, né? E era uma invasão ali do corpo dela, de alguma forma também. Né? Mas ao mesmo tempo... Oi. Mas ao mesmo tempo também é jogo, né? Porque eu sinto que a minha mãe, enfim, acho que tem... eu sempre fui muito exibida, né? Eu adoro me mostrar. Inclusive, se vocês quiserem, tem muito material. Mas com a Nube eu vim explorando muito isso, uma relação de intimidade, e o que me interessa muito nesse lugar de criação de imagem, porque realmente eu uso esse jogo entre eu, a câmera e a criação de imagens para me contaminar, fazendo coisas que fujam do meu próprio imaginário óbvio, em relação ao meu corpo, em relação a desejo, em relação a erotismo. Eu acho que foi isso que sempre me atraiu. Lógico, ontem, quando eu estava passando o filme, a hora que vem o cu, eu falo assim, gente, será que precisava mesmo disso? Mas precisava.
o fato de eu me perguntar sobre isso me faz pensar que precisava, realmente, né? Enfim, por diversas coisas e principalmente talvez pela dúvida, né? Pela questão em si. Mas acho que a relação com a câmera, eu tento sempre fazer de uma relação, criar uma relação de afinidade. A relação com a Carla foi uma relação maravilhosa, é um processo também, eu acho que é isso. É muito diferente a gente pensar no começo da filmagem e pensar nos últimos dias, a relação que vai se criando, que vai se construindo e vai se consolidando. Então, e a minha relação com a Núbia foi uma relação de anos, mas que a gente já começou se filmando. A gente já começou, né, numa relação de produção, criação, transa, de um jeito que foi muito produtiva para nós, né? Eu acho que esse é o grande lance. E a minha única preocupação era, na verdade, primeiro, porque no que diz respeito à criação de imagem, não é só como a gente se sente em relação à criação da imagem, mas é como a imagem também vai ser lida por quem está vendo, né? E eu acho que essa era a minha preocupação, a preocupação de leitura de corpo, a preocupação de signos que são dados e se estabelecem, a preocupação de como a gente pode quebrar e estabelecer novos signos a partir dessa imagem, para que o corpo não se tornasse uma distração. Essa era a minha principal dúvida, né? Porque no que diz respeito a corpos padrões, ou principalmente corpos masculinos ou erotizados, corpos masculinizados e erotizados, enfim, corpos trans, é esse lugar da recepção desses corpos por quem está vendo, né? E para que o corpo não se tornasse uma distração, mas que o corpo se tornasse um ponto de partida para a discussão, e não o objetivo final, né? Ali, mas que a gente conseguisse extrair coisas do corpo a partir dali, né? Eu acho que isso se liga, já vou iniciar a outra roda de perguntas, em questão em relação às questões LGBT, ou TLGB, né, e a cooptação pela mídia, né, eu acho que é óbvio, primeiro que eu acho que isso é um jogo, né, de uma certa forma, né, e acho que há uma cooptação, uma higienização, e nisso, ao mesmo tempo que essa representação, né, por isso que eu acho que a representação ela é perigosa por diversas coisas, né, mas ela também é interessante, porque ela consegue mudar o imaginário social, mas ao mesmo tempo, ela sempre, criar uma representação é sempre esse jogo de você dar um outro padrão, né? E ainda assim, a forma como se estabelece mediaticamente, me parece sim que é uma forma de exclusão. Porque que corpos são mostrados, que corpos TLGB são representados mediaticamente, de que forma, falando o que, podendo falar o que, mostrando o que. Então acho que isso acontece, sim, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante que a gente ocupe esses lugares, mesmo que às vezes, na maioria das vezes, não somos nós que ocupamos esses lugares, e não com o nosso discurso de uma certa forma, mas com as poucas possibilidades que eu tive de ocupar esses lugares com algumas empresas, marcas, tananã, me pareceram muito interessantes algumas vezes, porque eu entrei nesse jogo e eu gostei de jogar também. E porque daí eu pude perceber a possibilidade dali da gente causar algumas tensões dentro desse sistema. É um jogo que me parece limitado, mas ainda assim importante de jogar e de tentar causar fissuras dentro desse sistema, sabe? Eu não lembro como que era a outra pergunta. A última questão era sobre a vigilância dos corpos, definir o que é trans, o que não é, um pouco isso, né? Mas acho que isso, todas nós ocupamos esses papéis de vigilantes. Eu acho que isso não é privilégio das pessoas do meio LGB. Acho que cada uma de nós ocupa, sim, é importante que perceba como ocupa o papel de vigilante. Sabotagem.
porque a gente ocupa esse papel de vigilante do gênero não só em relação aos outros corpos, mas em relação a si mesma. Acho que é importante que a gente perceba, em relação a essas questões, perceba também esse lance de falar se uma pessoa é trans, se uma pessoa não é, mas saber também, sem criar o imaginário utópico, de que sim, o gênero ele não é uma questão só de como a gente se sente em relação a si mesma, mas é leitura. Os nossos corpos, eles são leitura. E é justamente por isso que é muito diferente, por exemplo, o meu corpo, de um corpo que é mais próximo de uma travesti padrão. Porque o meu corpo não é lido dessa forma, na maioria das vezes, e não passa por essas opressões e violências que normalmente essas travestis passam. Há muitas formas, muitas travestilidades, há muitas formas de se ocupar o corpo, há muitas formas de ser trans, há muitas transgeneridades, assim como há muitas formas de ser mulher. Milhares de mulheres, mulheridades, inclusive poderiam ter, fica aí a dica, muitas formas de ser homem, porque acho que é importante, a gente discute tanto o feminino, mas acho que é importante que a gente discuta também a masculinidade. É importante discutir a masculinidade e discutir a masculinidade também, de certa forma, né? Eu acho que é justamente aí, falando desse lance de vigilância de gênero, se a gente melhorar o nosso olhar de vigilantes, a gente vai perceber que, na verdade, como eu gosto de pensar, ao invés de 2 sexos, existem N sexos. Existem tantos sexos aqui quanto corpos nessa sala, né? Existem tantas expressões de gênero, ou poderiam haver, né? Quanto existem pessoas aqui nessa sala. E a gente, afinando o nosso olhar, a gente perceberia cada corpo com a sua própria expressão, cada corpo com o seu próprio sexo, fazendo com que eu vá transar com você, não da mesma forma que eu vá transar com você, fica aqui a proposta, mas que a gente encare cada corpo como o seu próprio corpo, com a sua própria estética, e percebendo sim que são diferentes. Porque as opressões, as violências e as potências, as imagens, as possibilidades que cada um desses corpos vai fazer emergir, vai ser única e singular, ou pode ser, deveria ser, né? Mas acho que sim, nós ocupamos esse papel de vigilante do gênero, sim. Eu acho que talvez a diferença seja como a gente faça esse papel de vigilância do gênero. Porque eu mesmo a faço em relação a mim, né? Conforme a gente acredita ou não acredita, não é melhor, você sabe. Quando está mais fácil de acreditar, que é uma questão de você mesmo acreditar nas imagens que o seu corpo cria. Mas acho que isso pode servir também, pode ser produtivo de alguma forma. Eu acho que só muda o olhar, a forma de olhar sobre o corpo. Entende?